Começando em 5, 4, 3, 2, 1. É com você, Holiday. Está no ar mais um MBL News nesta quinta-feira maravilhosa, adocicada, com uma brisa deliciosa. E hoje, claro, é o melhor dia do MBL News, porque está aqui conduzindo este belo programa quem? O vereador mais sexy, mais sensual, da voz mais atraente do Brasil, sou eu mesmo, Fernando Holiday. Não é o Carluxo? Não é o Carluxo. E para me acompanhar aqui neste belo MBL News, Pedreiro. E aí? Dá um salve. Salve, Pedreiro. Claro. Deu salve. Salve. E também, claro, ele, que não tá muito bem quisto nas redes, eu confesso. Eu recomendei à produção que ele não viesse no programa. Mas, na falta de pessoal, né, a cadeira não pode ficar vazia, senhoras e senhores, Renan Santos. Vocês não gostam de mim, mas... A sua filha gosta. Eu ia falar isso. Não isso, eu ia falar, mas a sua tia patriota gosta ainda menos. E ele que veio diretamente do Rio de Janeiro contar pra gente... Tava em Brasília. Tá com a camiseta, mas é carioca. Mas ele tava lá na caravana em favor da reforma da Previdência. Senhoras e senhores, Renato Borges. Fala aí, pessoal. Tem que olhar pra onde? Aquela câmera ali? A sua é a câmera da direita. Essa câmera. Fala aí, pessoal. Isso aí. Diretamente de um show do Restart, né? O cabelo. Qual é, mano? Já sofri muito bullying no ônibus já. O pessoal tem que dar um apelido pra ele, né? É verdade. Todo verdade. novo. Pessoal, mandem aí no chat, um apelido pro Renato Borges e esse cabelo emo dele. E claro, temos aqui também ele que está sempre muito animado, com uma voz realmente contagiante, energizante, Ricardo Almeida. Olá. Ricardo que ele... Né, eu tenho muita alegria de viver. Faz jus às suas origens, faz jus ao dinamismo, à velocidade dos baianos, né? Verdade. Coisa... Um representante. Inclusive, acho que já está muito tarde, estou ficando com sono. Vamos começar o programa? Vamos lá. A gente começa hoje com a pauta, claro, vinda do nosso querido Supremo Tribunal Federal. Porque o negócio é o seguinte, teve nova legislada, hein? Nova legislada do STF pode criminalizar a homofobia. Vou ler aqui a nossa querida pauta, que é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal acaba de dar mais uma contribuição não solicitada às leis brasileiras. Dessa vez, o STF julgou que a homofobia e a transfobia devem ser consideradas como crime de racismo. Por enquanto, 6 ministros se manifestaram. Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Com o voto de Luiz Fux, o Supremo formou a maioria para equiparar a homofobia ao crime de racismo. O ministro disse que eventual decisão do Congresso para punir a discriminação contra gays e trans poderia ser vetada no Executivo. Após os votos favoráveis, a sessão foi suspensa e será retomada no dia 5 de junho. Até então, a decisão não tem validade. Quem quer começar? A primeira coisa que eu quero saber é se eu der uma porrada em você, tá valendo. É pior, porque eles são duas coisas. Na verdade ele já... Você vai ser muito preso. Exatamente, vai ser bem preso. Mas tem um problema aí. Porque como o Holiday é as duas coisas e o crime é análogo, ele não pode ser condenado 2 vezes pela mesma coisa. Não, mas Na são verdade... 2 agravantes. É como se fosse, Mas por exemplo, o mesmo? Não, é que depende. Se você me agredir porque eu sou gay e negro, aí... Não entra como um agravante? Porque é justamente esse o ponto. Vamos lá. Boa pergunta. Você tem 2 problemas aqui. Você tem o primeiro problema, que é a questão do Supremo estar legislando, né? Que não cabe ao Supremo legislar, criar leis. E aí eles, ainda além deles não poderem criar leis, o problema é que eles estão ferindo as funções do princípio da legalidade. Eu pedi para o Pedro Jaco me passar para a gente, eu vou ler aqui o que ele falou. Vamos lá. O princípio da legalidade possui 4 funções fundamentais. Primeira, proibir a retroatividade da lei penal, né? Ou seja, a pessoa não pode ser julgada e condenada por uma coisa que não era crime na época que ela cometeu. Perfeito. Segundo, proibir a criação de crimes e penas pelos costumes. Beleza. Terceiro, proibir o emprego de analogia para criar crimes. É justamente isso que o Supremo está fazendo. Exatamente. O Supremo isso. está criando um crime análogo.
Ou seja, não está escrito no Código Penal brasileiro, homofobia consiste de blá, 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 blá. O Supremo não fez isso. O Supremo está virando e está falando assim, olha, como é uma demanda da sociedade e os deputados estão morosos na votação dessa demanda da sociedade, então nós vamos dizer que, para todos os efeitos, declarações de homofobia, que qualquer coisa que se qualifique, que tenha semelhança, está configurado como crime de racismo. Isso é um absurdo. Por quê? E eu vou falar por que isso é um absurdo. Porque como o crime de racismo já existe, já está tipificado, se eles fazem isso, vocês podem punir pessoas retroativamente, porque o outro crime já existia. A partir do momento que existe um crime análogo, primeiro que você não poderia fazer por si só, mas você poderia retroagir também, porque se existe um crime e outro crime é análogo. Não, mas veja, aí eu discordo. Eu não vejo muito sentido nisso. Porque Abre a declaração. mas abre a interpretação. Mas a declaração da analogia passa a vigorar a partir de um determinado momento. Então, até esta declaração, não se sabia que isso era crime, não se sabia que era crime análogo. Então, ele vale daqui para frente. Mas o problema é que não pode retroagir. Exato. O princípio da retroação é maior do que essa mas interpretação. então, vamos lá. O problema Ele preclui essa interpretação. O princípio é o mesmo. É o princípio da legalidade. Do mesmo jeito que eles estão ferindo o item 3, abre a discussão porque eles estão ferindo o item 1. É que, na verdade, eles precisam deixar isso claro na decisão final, né? Não, eles não poderiam fazer o que eles estão fazendo. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é que já que fizeram, eles precisam deixar claro na decisão se retroage. Eu acho que não vai retroagir. E acho que não. Não deve retroagir. Exato. É grande, é basilar no direito penal. Mas espera, gente, o princípio de não haver crimes por analogia também é basilar, também é grande, e eles estão fazendo. Não tem o mesmo peso. De crime por analogia? Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. A retroatividade é um negócio que vem desde priscas eras, do direito romano e tal. Sim. Tem um peso maior. Mas eu concordo que eles estão ferindo o princípio da legalidade porque ele está fazendo analogia. E qual é o ponto? Ele está fazendo analogia baseado no conceito geral de preconceito. Então ele está pegando um conceito geral, preconceito, e aí está incluindo o preconceito racial, racismo, incluindo agora o preconceito homofobia. Só que o crime de racismo não é o crime de preconceito, é o crime de racismo. Porque você pode imaginar 1000 outros preconceitos que não estão albergados no racismo. Se você tiver preconceito contra pessoas altas, ou contra pessoas gordas, ou contra nordestinos, ou muçulmanos, carioca, tem ou aqui. Torcedores de São Paulo, ou carioca, porque acha que todo carioca é ladrão, não que isso seja mentira, mas enfim. Cuidado que tem um Minion carioca aí vendo. No Rio eles são tudo sargento, coronel. Aí o presidente carioca, né? Se bem que não, paulista, sou paulista, pô! Foi eleito pelo Rio. Vale do Ribeira. E por que você tá enfatizando isso? Você não gostaria que ele fosse carioca? Pô, acho uma vergonha, na verdade. Mentira, tem um monte de Minion assistindo, você tem muito orgulho. Enfim, isso aí. Então eles estão pegando esse conceito abstrato e estão enfiando o negócio dentro. Não faz o menor sentido. Eu vou aqui ler um trecho de um dos votos, acho que da Rosa Weber. A Rosa Weber diz o seguinte: o direito à própria individualidade e à própria identidade, aí compreendidas as identidades sexuais e de gênero, traduz um dos elementos constitutivos da noção da pessoa humana titular de direitos fundamentais. O direito à autodeterminação sexual decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. Então o que eles estão dizendo é basicamente o seguinte: o seu direito à sua autodeterminação sexual faz parte da sua dignidade da pessoa humana. Portanto, quando inferem nessa dignidade, eles estão, portanto, incorrendo no crime de racismo. É como se a homofobia estivesse implicitamente criminalizada no Código Penal e na Constituição. O que é uma loucura, você não pode. O Código Penal é necessariamente a lei que precisa ser mais clara e específica e explícita de todas, porque ela é justamente a lei que retira a liberdade das pessoas. É a lei menos interpretativa de todas por excelência. Você não pode fazer isso. Não à toa chamam de última ratio, né? Exato. E outra coisa, eu não entendi direito esse argumento. Porque o que ela está fazendo? Tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana. É que ela está fugindo de que é uma analogia. Tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Aí ela diz que a autodeterminação da sua identidade sexual
é inerente a esse princípio da identidade humana, portanto, é uma Perfeito. dedução desse princípio. Exatamente. E aí daí se criou um crime. Esse terceiro passo é que eu não entendo. Porque supõe... É que ela tá dizendo você que o tem- racismo é um meio de você atingir a dignidade da pessoa humana, entendeu? E é daí que ela tira a lógica de que homofobia é um tipo Eu sei, de mas veja, racismo. o racismo não é uma forma de atingir a dignidade da pessoa humana através da autodeterminação, porque não é autodeterminado, o racismo é um dado. Ou melhor, o racismo não. A raça é um raça é um dado. Percebe a diferença? Perfeito. Então, não é que Perfeito. o indivíduo se autodetermina, ele tem um direito à sua subjetividade autodeterminante. Fato, não, fato, é que fato. ele tem um dado irrevogável. Então, até nesse ponto, a analogia não cabe bem. Verdade. Porque de um lado você tem uma autodeterminação subjetiva e do outro lado você tem um dado. Então, assim, ela está construindo uma estrutura aqui que não se aplicaria de forma análoga à justificação do racismo. Verdade. Na verdade? Bem observado. Muito bem observado. Ninguém A mais? principal preocupação que eu tenho é com a interseção que esse debate aí tem com a questão da liberdade religiosa, né? Supõe-se que o objetivo aí é defender a liberdade individual, essa coisa da autodeterminação, mas se, por exemplo, eu tiver uma crença de que certos comportamentos sexuais são pecaminosos. Existe aí eu uma vou ressalva ser criminoso nesse por ponto isso? aí. Não, existe uma ressalva nesse ponto que é quanto à presença dentro dos recintos religiosos. Então, Ele manifestações tira a públicas de afeto. Exatamente. A manifestação pública de afeto, uma manifestação razoável, que ele chama, de afeto dentro dos recintos religiosos. Caso o indivíduo que esteja lá, o padre, o sacerdote, a pessoa com autoridade naquele templo, né, diga que aquilo não pode, ou queira retirar aquelas pessoas, ou diga que aquilo é proibido, ele não estaria incorrendo em crime de homofobia. Então ele estaria escudado pela ressalva legal quanto a isso. Porém, isso também é um problema, porque aí nós estamos falando de uma ressalva restrita à ambiência do templo religioso. Ou seja, dentro daquele lugar você não pode dizer, ou melhor, dentro daquele lugar lhe é franqueado, lhe é permitido dizer que aquele comportamento é inadequado e pedir para as pessoas pararem. Só que o discurso religioso não fica restrito ao Por exemplo, templo. na página de Facebook. Exato, a página de Facebook, o púlpito, o tribunal, a câmara, o que seja. Até porque a O religião discurso está intimamente ligada à sua Exato. cosmovisão. O a maneira discurso que você religioso pensa. vai dizer que a homossexualidade é pecado e que os atos afetivos homossexuais são errados em todos os ambientes. Seja dentro do templo, seja fora do templo. Porque não tem sentido você dizer que dentro do templo então esse discurso é válido, mas fora do templo eu não posso mais falar. E isso não fica claro se há uma ressalva para as pessoas religiosas poderem expressar a sua crença bíblica, a sua crença escriturística, segundo a qual a homossexualidade é um pecado e aqueles atos são errados, abomináveis, o que seja. Também não fica claro isso. O pessoal está alguém? muito em silêncio. Não? Eu tô falando demais. O eu sempre pessoal falo pouco aqui, eu o tô Renan tá falando fugindo mais, do assim, Independente assunto. da Tô vendo complexidade assunto, do né? mérito da questão, acho que o maior absurdo mesmo é de que matéria legislativa, né, não é prerrogativa do STF. Acho que aí é o principal problema mesmo. Não, mas a gente tem que arrumar uma polêmicazinha aí, pô. Tem um monte de hater hoje. E preciso ver, se bem que diminui bastante, mas não sei. Defenda o STF. Vou nesse defender o Defenda, Barroso. defenda. O Barroso. Vai com tudo. O Barroso é um Barroso. abortista. Pra fazerem aquele Faça o corte seu gostoso. contraponto. Ah. Sabe aquele corte bom, aquela delícia de 7 segundos. Sim, sim. Tipo assim, o Barroso é o melhor cara do mundo. O MBL está junto com um abortista, juiz abortista homossexual para destruir nosso presidente. Né? Acho muito pouco defensável. Eu ia comentar que assim, outro dia eu vi um discurso do Barroso falando que o papel do Supremo, esse papel de legislar, é porque o Supremo deve ter esse papel contra-majoritário que o Legislativo tem. Então quem defende as minorias é o Supremo, porque ele olha lá, olha, no Legislativo eles têm medo de legislar porque são pautas impopulares. Como se o fato da pauta ser impopular quer dizer que a pauta tem a razão. Aí muda. O último discurso que ele deu para legislar no Supremo foi que certas pautas populares que não vão para o Congresso porque são polêmicas, elas são populares, então elas não vão para o Congresso porque elas são polêmicas, elas têm que ser defendidas no Supremo porque o Supremo tem a obrigação
de ouvir esse clamor do povo. Ou seja, ele mudou o argumento dele de 2 anos atrás, assim, na caruda. Ele falou isso. Falou isso. Ele mudou Mas o... eu não tenho vergonha, né? Não, é nenhuma. Não tem que legislar. né? dane-se. Porque nós somos o guardião da moral do povo brasileiro. E não da Constituição. É a moral, mas a subjetividade moral do povo. Meu Deus do céu. Bom, mas eu vou aproveitar a audiência alta aqui, se vocês me permitem, quase 1.100 pessoas ao vivaço aqui nos acompanhando. Eu vou aproveitar para fazer essa propaganda maravilhosa, porque você que nos enviar um pimba hoje a partir de R$150, exatamente isso, a partir de R$150, você vai levar esta bela blusa aqui, ó, manga longa, tá vendo? Friozinho. Com este símbolo de socialista Fabiano, exatamente, este belo símbolo de socialista Comunista. Fabiano, MBL, olha Comunista! só. Tá chegando o inverno, já tá aquele friozinho gostoso, Ô, já tô Holiday, com aquela dorzinha de garganta. como que faz um pimba? Um pimba você manda aí um comentáriozinho pago, é só clicar nesse cifrão aí, ó, vai no seu super comentáriozinho, no superchat, clica no cifrãozinho, E pra ganhar o bota ali prêmio é quanto? O dinheirinho, é o quê? Pra ganhar o prêmio é quanto? Pra ganhar o prêmio é a partir de R$150, exatamente ganha o quê? isso, a Ganha o partir quê? de R$150, como é que é? Ganha o quê? Só a camiseta? Ganha esta bela blusa aqui, manga longa, e ganha este belo bonezinho aqui, ó. Make America Great Olha, Again. deixa eu te Bem contar. Isso aí, vira-lata. exatamente. Tem um patriota aqui, o caso Shig, que tava nos xingando. Depois, quando você começou a falar, ele mandou postar um monte de banana. Ô, louco! Dando a entender que acho que chamando de macaco. Que O que isso? demonstra que, vamos dizer assim, que é um tipo de hater muito pé no chão. Muito. É um cara muito aberto tipo assim, a pessoas que são pretas, por exemplo. Eu Claro, acho claro. que você Muito está diverso. interpretando esse rapaz com malícia. Exatamente. O que ele está fazendo é o seguinte, ele está aludindo à preocupação do presidente com as bananas do Ah! Entendeu? Claro! Ele Ó, Renan, sabe que o você é muito presidente se preocupa sensível, com cara. coisas sérias, está dizendo, falem das bananas do Equador, é pauta para MBL News, tá? Exatamente. Entende? Exatamente. Caralho, eu Você sou não tem muito nível burro, intelectual, velho. Renan. É verdade. Os Poxa, patriotas. Não, é Renan. porque, assim, houve alguns patriotas, inclusive o Eduardo Bolsonaro, que ele pegou uma live que tava aqui eu e o Kogos falando, e eu tava falando pro Kogos como o Kogos basicamente faria o Brasil um capistão. Ah, Né? E eu falo, não, Kogos, basta a gente se junta com o Centrão pro governo cair ali, não passando a regra de ouro, não passando o crédito suplementar, que aí o governo entra em descrédito e você derruba o Estado. Uma coisa, obviamente, uma conspiração muito séria, né? Uma conspiração... Claro. Algo realmente assim... construída em Aí segredo eles- absoluto. Aí eles acharam que você e o Cobos estavam... Eles Quem que conspira com... Mas aí o Eduardo Bolsonaro, que me parece ser um cara muito sério, um cara realmente muito comprometido com a verdade, compartilha isso, porque isso é uma conspiração e É um obviamente perigo. me parece uma coisa assim, muito boa fé. Né? A boa fé impera aí. De fato, Eu vi, uma pessoa muito eu vi perigosa. várias críticas ao MBL nessa semana toda, e uma que eu tenho que falar é da Sarah Winter, que ela falou que falta amor e toque feminino do MBL. Então eu concordo com a Sarah Winter, por favor, tragam mais mulheres para esse movimento. Gostaria de ver mais mulheres, inclusive, sentadas aqui, à minha volta. Eu acho que é uma crítica muito pertinente. Bom ponto. Exatamente. Mas vamos então para a próxima pauta? Vamos para a próxima pauta, já que vocês estão muito animados hoje. Eu tô gostando dessa bancada, tá muito animada. Posso fazer assim. Tá engraçado porque eu sou a pessoa mais animada aqui. Eu tô sentindo Não, e falta isso pra você falou que dar ia falar menos, né? Mas Posso deixa o fazer ar-condicionado bombando. uma consideraçãozinha para finalizar aqui a última pauta? Vai. É um controle de narrativa, na verdade, que eu queria fazer, porque a gente defende as instituições, certo? A gente é um movimento Perfeito. republicano, a gente acredita nas instituições, Magnífico. e a gente acha um absurdo quando fala em fechar STF, qualquer coisa do tipo, mas... Perfeito. Porém, isso não quer dizer que a gente não tem críticas ao próprio Supremo, né, a essa síndrome de Deus aí que alguns ministros têm, e achando que eles são entidades iluminadas que podem legislar acima dos 3 poderes, mas a gente tem que deixar claro, eu acho que a mensagem, inclusive, da nossa caravana ontem foi essa, lá em Brasília, né, que a gente acredita nas vias democráticas e institucionais para resolver os problemas da sociedade. Muito bom, muito bom. Bom, a próxima pauta é envolvendo o nosso querido governo federal, porque o senador Álvaro Dias tentará devolver o COAF para as mãos de Sérgio Moro. Exatamente isso, Renan Santos. Veja a sua cara de indignação já por conta dessa pauta, mas vou ler. O senador Álvaro Dias apresentou um destaque à MP 870 da reforma administrativa para tentar devolver o COAF ao Ministério da Justiça.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e Segurança de Sérgio Moro, movendo para a pasta da Economia, na verdade devolvendo, né, para a pasta da Economia de Paulo Guedes. A votação da MP 870 no Senado está prevista para a próxima terça-feira. Quem quer começar a falar disso aí? Posso falar. Diga. Olha, eu acho que esse assunto aí que as pessoas estão falando tanto e tal, e o governo botou tanta energia e terminou sendo derrotado, é um assunto, sinceramente, menos relevante do que as pessoas acham. Porque o COAF vai ficar ou na mão do ministro da Justiça, que a gente supõe é um cara honrado, sério, ministro Moro, ou vai ficar na mão do Paulo Guedes. Quer dizer, se vai ficar na mão do Ministério da Economia do Paulo Guedes, isso significa que o COAF vai servir para acobertar os corruptos? Quer dizer que o Paulo Guedes está mancomunado para acobertar os corruptos? Não, não é isso? Então qual é a diferença substantiva? Qual é a diferença moral importante de estar com o Moro ou de estar com o Paulo Guedes? É a mesma coisa, não tem uma diferença tão grande assim. Me parece muito mais uma questão simbólica, narrativa, de discurso, do que de objetividade. O que você acha? Eu acho, é isso, assim, de um lado você teve o Centrão querendo dar um recado. Moro, vai ter que baixar a cabeça aqui, COAF não vai ficar com você não, você não vai investigar. Sendo que o Moro, assim, o Moro não tem prerrogativas pra ficar fazendo uso do COAF, pra ficar olhando. Até porque se o Moro quiser fazer isso, é só ele falar, Guedes... Pois é, ele conversa com o Guedes, senta lá com o Guedes e diz, vamos perseguir tal pessoa. Atravessa a rua. Ao mesmo tempo, o governo transformou isso num cavalo de batalha para criar essa oposição entre governo e centrão. Na verdade, todo mundo tá usando isso para narrativa. A esquerda fica olhando de fora, um usa para bater no outro, o outro usa para provocar. Na prática, não vai mudar nada. O Guedes já falou que quer manter a equipe e o Guedes falou, eu por mim devolvia pro Moro, né? Eu acho que eu fui pesquisar um pouco, eu falei com o Panelli, inclusive. É um órgão, ele tem um órgão análogo nos Estados Unidos que faz mais ou menos a mesma coisa, né, o COAF. Ainda que no Brasil ele tenha sido, vamos dizer assim, patrocinado pelo Renan Calheiros, meu colega aqui de nome, né, mas obviamente para muitos que estão nos assistindo, nosso colega no Centrão aí, né, de esquemas também e tal. Mas eu acho que assim, isso é uma grande discussão retórica para rede social, na prática... Não vai. Era melhor estar com o Moro, é melhor estar com o Moro. O Álvaro Dias só está fazendo isso agora do COAF pela mesma razão pela qual ele falava que o Moro ia ser o ministro dele. Eu quero foto, eu quero atenção. Tá agregando valor. Lembrando que é um instrumento o Álvaro Dias é o exemplar típico da ala lavajatista. Ele é exatamente a personificação de um desses candidatos. Inclusive ele é do Paraná. Exatamente. Ou seja, é algo sem poucos efeitos práticos que só... incendia mais esse clima de beligerância entre o Congresso e o governo. Exatamente. E eu gostaria de aproveitar também aqui para avisar que a audiência está subindo, aproveitar enquanto a audiência está subindo, que já teve ali o resultado do sorteio da tatuagem, ok? O número sorteado foi o 56/272, ok? O José Augusto _ 92. Ele ganhou, portanto, uma tatuagem topzuda aí que a gente vai fazer pra ele, ok? É isso. Mas como assim? O cara vai vir aqui fazer uma tatuagem? Eu não sei onde ele vai fazer essa tatuagem. Onde ele vai fazer essa tatuagem? Que louco. É aqui mesmo. Ele vai vir aqui e vai fazer uma tatuagem. Isso. E tipo, a gente pode tatuar pessoas? A gente pode tatuar pessoas? Eu posso. Ah, então beleza. Perfeito. Então tá. É isso. Vamos pra próxima pauta. Cara, mas assim, é proibido fazer algumas tatuagens? Assim, se o cara fala assim, eu quero desenhar a Índia. Pode? Pode, velho. Você não precisa de autorização assim, do Ministério da Saúde. Não, precisa Ô, da Renan. FUNAI, né? Pra fazer isso. Tem um tamanho, né? A pessoa não pode pedir uma tatuagem, sabe, de 30 centímetros. Nós colocamos ali um máximo de 6 centímetros de diâmetro. Então, para eu não perder um dia inteiro, correto? Só apenas umas 2 horas. E é isso, apenas isso. Sorteamos sim uma tatuagem e tá tudo certo. Se Ok. quiser tatuar, eu odeio o Renan Santos. Olha, seria uma tatuagem... Essa é de graça, Renato. De graça. Eu acho que você faria muitos amigos em céu. Acho que você seria muito bem quisto com certas pessoas, assim. Ai, ai. Estados Unidos mudam postura sobre a entrada no Brasil na OCDE.
O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, cumpriu nesta quinta-feira a promessa feita ao presidente Jair Bolsonaro sobre a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. O anúncio foi feito durante reunião ministerial da entidade em Paris sobre melhores práticas econômicas envolvendo a maioria dos países desenvolvidos. A comitiva brasileira não esperava uma manifestação formal da delegação americana sobre o tema. Entretanto, o processo de ingresso na entidade deve ser demorado e após se iniciar de fato, ainda deve demorar cerca de 2 até 5 anos. Vixe. Mas já melhorou. Já melhorou. Assim, Deu uma balançadinha na bolsa? Feio, deu uma balançadinha, não? Não deu, mas assim, tava feio porque antes a gente tava fazendo uma política internacional caracu, né? Os Estados Unidos entrava com a cara e o Brasil entrava com a outra extremidade. Mas, de fato, agora eles estão cumprindo o que eles falaram que eles iam cumprir. Então, é uma realidade bem melhor pra gente. Até porque a gente estava abrindo mão, né? Da categoria especial era da OMS, não era? Que a gente estava? Pra entrar na OCDE, né? Da OMS? Não, OMS não. não. É saúde, OMC. Não. OMC. OMC. Mundial de Comércio. Isso. Foi uma vitória do governo, uma vitória importante. Sinal de que a parceria com o Trump está dando certo, né? Assim, então é uma vitória do Ernesto Araújo. Sim, eu só temo que demore demais. Seria mais interessante que eles conseguissem resolver este processo de entrada durante esse primeiro governo do Bolsonaro, porque aí você assegurava uma boa relação com os Estados Unidos. Porque se perdurar mais, e caso, sei lá, não seja reeleito, não coloque sucessor, aí você pode ter um governante contrário. E ainda tem a possibilidade do Trump perder, né? E, tipo, mudar radicalmente a relação do Brasil. Porque quanto mais ideológico, mais sensível é a flutuação partidária do outro lado. Então, se os democratas assumirem, como é que vai ser a postura do Brasil diante dos Estados Unidos? Vai manter a parceria que está sendo consolidada, graças ao fato de Trump estar lá, ou vai deixar essa parceria, ou essa parceria vai ser prejudicada? Isso é uma coisa a se saber. Mas sim, a vitória do governo, indiscutivelmente. Que o Ministério das Relações Exteriores é um dos mais próximos ali daquele núcleo ideológico do governo, né? Que também tem o MEC, o Carluxo, o Olavo de Carvalho. E, então, acho é um pessoal muito sério, patriota, que não causa problema, imagina. Exatamente, melhor parte do governo. Melhor parte do governo, com certeza. Sem dúvidas, isso. E aí eu acho que a principal preocupação é essa, que o governo conduza a sua política externa sem essa motivação puramente ideológica, essa cruzada aí pela cultura ocidental e tudo mais. Vocês estão muito rápidos hoje nas pautas. Sim, mas é que assim, que essa pauta, assim, eles sinalizaram que vão defender que o Brasil entre ao CDE e isso talvez se conclua daqui a 5 anos. Bacana, muito bom. Vai demorar. Não tem Não, muita polêmica. é bom no sentido de que, assim, o Bolsonaro tinha fechado um acordo. Sim. A gente estava abrindo mão de uma coisa e não tinha vindo nada em troca. Agora, pelo menos, veio. Nesse sentido, né? Os Estados Unidos tinha falado que ia sinalizar. Sim, veio. A gente começou a abrir mão da nossa lista especial e não veio nada em troca. Então tava feio. Agora, pelo menos, eles sinalizaram e estão cumprindo a parte deles do acordo. A questão aqui, pode demorar, pode sair, pode trocar. Eu não sei se de fato eles podem mudar essa recomendação em algum momento, ou se ela é feita uma vez e ela dura até que a decisão seja tomada. Mas o fato é que é bom pro Brasil. É inegavelmente bom pro Brasil. Bom, então... Não tem muita em termos de divergência, né? Não, eu vou pra uma pauta aqui. Essa pauta tem que ter alguma divergência, não é possível. Vai, olha. OAB do Mato Grosso, presta atenção, hein? Presta atenção. OAB do Mato Grosso organiza desfile de crianças para adoção e causa revolta nas redes sociais. O evento chamado Adoção na Passarela foi promovido pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso e pela Associação de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara, na última terça. A ação publicitária consistia em um desfile de crianças de 4 a 17 anos que estão aptas para adoção e ocorreu no Pantanal Shopping, em Cuiabá. A assessoria de imprensa do shopping afirmou que o evento contava com o apoio do Ministério Público, Poder Judiciário, Governo Estadual, Secretaria do Estado de Assistência Social e Cidadania e do Tribunal de Justiça, todos do estado do Mato Grosso.
Por algum motivo, todos esses órgãos pareciam concordar que a exposição das crianças seria algo positivo. E a internet não deixou barato. A internet não perdoou? A internet não perdoou. Comentários na página da OAB Mato Grosso, no Facebook, classificaram o evento como uma exposição degradante e vexatória de crianças, uma violência e uma vergonha. As críticas negativas também se disseminaram pelo Twitter, onde internautas afirmaram que o evento estava expondo crianças como mercadoria. Bom, eu ia falar mal disso, mas como eu acho que a bancada já vai falar mal, não tá... Eu vou falar bem. Ô, louco, que é isso? Aí eu volto a falar mal. Eu escolho a postura de acordo. O pior é que agora que eu disse que eu ia falar bem, eu comecei a ver vários argumentos positivos para isso. Primeiro que, assim, é um exagero esse negócio de dizer que é uma exposição vexatória, degradante, terrível, uma coisa humilhante. Às vezes não, você pode encarar isso como algo lúdico. Sim. Simplesmente você pega as crianças lá, e aí vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um desfile. E aí vai, arruma a criança, não sei o que, e aí faz o desfile. O problema é que passa a sensação de mercado de escravo. Tipo, como Passa. Eu achei, a sensação eu é achei que essa. passa a no fundo. sensação de feira de filhote. Isso, alguma coisa desse tipo. Ou aquele Como negócio de eles vender estão pra boi ser na adotados, TV. exato. Como estão para ser adotados, Leilão. fica parecendo que, tipo, as crianças vêm, o pessoal tá avaliando. Ah, aquela, não sei, ela tá meio gordinha. Ah, tem uma cara, parece comigo, tem a mesma coisa de Aquela é muito pele. escura, aquela é muito clara. Eu quero gordo. É isso, eu quero gordo. Ah, não sei, Traz achei o gordo esquisito. aí. Eu ficaria bem desconfortável vendo um negócio desse. Mas ao mesmo Mas tempo... é por isso, porque a gente tem esse olhar. Se você tirar isso da sua cabeça, tirar essa imagem e supor que é algo lúdico, você não sente isso. Se você mudar essa mente, você não sente que é uma coisa vexatória. Que ele tá ali pra o cara escolher. Às vezes não tem nada a ver com isso. Ele tá simplesmente fazendo qualquer coisa, como se, sei lá, se ele fosse expor as telas pintadas, o artesanato das crianças para serem adotadas. Isso não seria legal? Então as crianças fazem uma artezinha, um negócio interessante, que tem várias telas e a galera olha a arte das crianças para serem adotadas. Não seria uma coisa interessante? Então dá pra você fazer uma analogia com o desfile. Pô, tá, mas a criança, ela não... Assim, ela não tem ela não tem discernimento pra decidir se ela quer ou não esse tipo de exposição. Pera um pouquinho, quantos anos você tem? Eu tenho 23. Ah. Tem 14. Você falou que dava até 17, então vamos botar um emo lá, você podia estar desfilando lá. Aí eu levo o emo, vai, levo o emo e um saco de batata, sabe? Eu acho assim, eu acho que poderiam ter organizado uma outra atividade que passasse menos essa impressão. Mas o fato de isso ter criado um awareness e talvez crianças terem sido adotadas nesse tipo de evento é sempre positivo. Sim. Isso é verdade. Sim. Porque assim, no fim das contas, foi um mega evento divulgando a adoção de crianças, né? Exato. Ou seja, você está estimulando as pessoas a adotarem essas Eu também crianças. acho, cara. Uma criança de 4 anos, aí não vai gerar um trauma pra ela. É assim, é meio estranho mesmo, né? É esquisito, é esquisito. Agora, tem outro detalhe aí na questão do discernimento. Por exemplo, se essas crianças tivessem os pais, existem desfiles de crianças. Vários desfiles de crianças que têm os seus pais. E quem é que decide pelas crianças no caso dos desfiles das crianças? Os pais. Então, se as crianças estão para serem adotadas, portanto elas não têm pai, elas estão sob jurisdição de uma determinada entidade, essa entidade tem direito a decidir por elas em relação a isso. Desde, obviamente, que não seja algo que fira algum tipo de direito ou liberdade da criança. Tipo, a gente vai decidir agora para a criança trabalhar 8 horas por dia quebrando pedra. Claro que não. Né? Mas, assim, decidir por uma criança de 5 anos que ela tem que desfilar, ok. Se a criança não quiser, for muito tímida. Por exemplo, eu tenho uma prima que quando ela era criança ela era muito bonita, mas muito, muito bonita mesmo, incrivelmente bonita. Eu sei fazer uma piada, mas eu fiz Misericórdia. É mais 7 segundos de delícia. mas eu vou Aqueles 7 Mas hoje segundos. não é mais não. Mas na época que ela era criança era bem gata. E aí, assim, o pessoal queria fazê-la uma criança modelo, tal, para ela desfilar, fazer propaganda. Só que ela era muito tímida. Ela é muito tímida. E ela não queria. E todas as vezes que ela tentou, fez o teste lá na produção, ela recuou, refugou, ficava, não quero, não sei o quê. Isso pequenininha. E a gente desistiu.
Então eu acho que se uma criança estiver na mesma situação, ela não quer desfilar de jeito nenhum, não acredito que a organização iria forçar, obrigou, diz, não, vai ter que desfilar de qualquer jeito. Acho que não. Então, no fim das contas, não foi uma coisa que feriu a liberdade das crianças. Mas, novamente, chegamos a um consenso. Você precisa colocar... Essa bancada, ela tá num consenso. É por isso que eu fazia meus Eu acabei de contrapontos. discordar do Ricardo agora. Mas em tempos de Você quer crise eu não discordar? posso fazer Ele quer contraponto. Eu discordei, eu falei que achava que isso expunha as crianças de maneira desnecessária. Mas discorde mais com a dele. Diz que eu sou um idiota, eu sou um muçulmano golpista, cala a boca. Pô, uma situação um pouco semelhante, não sei se tem nada a ver essa associação que eu tô fazendo. Quando o MEC emitiu aquele comunicado para as escolas públicas, aquela coisa horrível. Oi? Cantar o hino? Isso. E aí pedia que gravasse as crianças e enviasse para o Ministério da Educação. Aí, na época eu lembro que eu critiquei falando que aquilo era horrível porque não tem que ficar gravando a criança expondo dessa forma sem anuência de algum responsável. Tá, tudo bem. Crianças que estão órfãs não tem responsável, né? Não, Mas... tem um responsável, que é a instituição. Ah, ok, mas não é a mesma coisa que ter um pai. Mas ela não tem pai, por isso que ela Justamente. Por isso. Porra, cabelo. Sim, mas veja, aí você está exigindo o cumprimento de uma condição impossível. Precisa de... O que? Respeitar a privacidade da criança? Não, veja, você está vinculando isso à anuência dos pais. Os progenitores têm autoridade. Só que nesse caso, a analogia é que a instituição está ocupando a mesma função que os progenitores. A instituição está alimentando... Não. Veja, Mas pode ocupar essa questão? Mas claro que pode. E a questão A instituição está alimentando as crianças, está colocando elas lá, está colocando elas cá, não está deixando que as crianças saiam da instituição e vão para o meio da rua. Ou seja, está tutelando a liberdade das crianças. É um fato. Sim. Entendeu? E você tem um acompanhamento pedagógico, Isso, psicológico. exato. O profissional vai ver se a criança não quer fazer, se a criança não está em condições. Espera-se, né? Se for um bom profissional, que ele não vá forçar a criança a fazer um negócio que ela não quer. A não ser que seja uma instituição draconiana e a criança esteja lá tomando chicotada. Exato. Mas eu acho Pode que não é- acontecer, mas eu acho que não é o caso. se está acontecendo dessa maneira, não está funcionando Não, como mas deveria. houve um caso no Japão, durante os anos 80, de um orfanato famoso, do senhor Mitsuma Sakido. Que isso? É. Não, isso é isso é um Não, quem tá aqui vai saber. contraponto a lá Fernando Holliday. Não. Que poder. Vai te Senhor Mitsuma catar. Sakido. Bota o seguinte, órfãos Mitsuma Sakido. Só não fala, mas você vai ver que existe. Mitsuma Sakido. Como é Os que é, órfãos do Mitsuma? Mitsuma Sakido foram obrigados desde cedo a fazer um treinamento atlético e todo tipo de coisa. Depois serão mandados pelo menos 10 para 10 países diferentes. É verdade. Não, tá certo. Eles foram obrigados a ir treinar em 10 países diferentes. Ele queria formar uma elite de lutadores. Ele queria fazer uma elite de lutadores. Eu gostei disso, né? Ele mandou. Cinematográfico. Foram treinar. Teve gente que foi treinar na Grécia, outro foi na Tanzânia, outro foi na Alemanha, outro foi pra Sibéria, China. outro foi pra China. Teve, assim, lugares do mundo inteiro. Treinaram, voltaram pro Japão. Quando voltaram pro Japão, o cara era tão maluco Fez eles lutarem que entre ele si, só né? fez eles brigarem entre si. Fez pra uma ver rinha quem- de órfão. Fez uma rinha de órfão pra ver quem ficava com um grande Deus. prêmio. É verdade. Poxa, Que esse enredo é diabos. maravilhoso. É. Um filme, isso é verdade. cara de Não, mas filme. é ou não é um homem maluco? É um sábio. Não, mas é interessante isso. Tipo. Então, e ele voltou e aí ele botou eles pra brigar e aí eles se tornaram os Cavaleiros do Zodíaco. Ai, caramba. Bom, Fred, Mitsuma Sakido, acabou não é? minhas pautas Mitsuma aqui. Sakido. Com Calma ele. aí. Essas eram as pautas, vocês mandaram as pautas erradas. Vocês mandaram as pautas de ontem pra mim, então, né? Nossa, ele tava que viajando vacilo. então, A gente coitado. repete. Aqui, ó. Mas tem uns pimbas aí. Vai, Ó, a gente o mandou aqui, a Fred pauta era vai reforma ler da os pimbas. Previdência, reforma Vamos tributária explorar os e MP pimbas. 870. Muito bom. Vai com Vou ler tudo, os Frederico. pimbas então aqui. Vamos ver aqui, vou ler por ordem, porque ninguém mandou pimbaço nenhum, ninguém quer ganhar prêmios. Na verdade, estão reclamando que os prêmios estão caros, Holiday, tu viu isso? Não, gente, mas peraí, tem uma Tivemos coisa aqui, ó, o Fernando Palmer, dou R$2, 150 está pesado pra mim. Não rola um livro por 60, não? Aí Rola, aí, faz o- Mas deixa- que livro? Não Pega tem esse aí, livro. ó. Pega Então esse tá, isso aí. vamos Pega fazer um o- livro Esse aí. Mas aqui que cuidado, eu tô não. Esse aí. É Mas enorme. Não. Não. É enorme, achava São que ele era 6 menor. lições aqui, ó. É grande. Não, é grande, tem os difícil. livros na loja, tem Caramba, livros na livro- loja. Tem na loja? Tem na loja. A gente vai fazer então, valendo um livro
Por quanto que tá na loja, Holiday? Não sei quanto tá na loja, Fred. Deixa eu olhar aqui. Chama a produção aí. Loja.mbl. Era esse sim o negócio? Quem sabe faz ao vivo, hein? .org.br. Aqui, ó, R$60. Beleza, acho que... Sessentinha? Sessentinha. Sessentinha. Ó, vamos... Qual que tu prefere, Renan? A lei do Bastiat ou Muito a mentalidade libertária. anticapitalista do Mises? Não, eu acho a lei do Bastiat até um clássico. Sim. Vamos mandar a lei. mesmo? Então a lei do Bastiat por Você acha o Bastiat muito R$60, anarquista, Maurício? ok? você Valendo. Mas o Eu outro acho prêmio muito também tá anarquista. valendo ainda, tá? Oi? Tá valendo? Quem doar Eu acho ele 150 ainda ganha a camiseta e o boné. É isso. Tá valendo então. É de 150. Se você mandar um comentáriozinho aí no superchat por 150, você leva o bonezinho, Make America Great Again, e você leva essa camisa aqui, ó, de A manga camiseta comprida ela é pro nova, invernozinho. tá? A gente já teve ela antes, mas essa aí é Destes- leva exatamente. nova, tá cheirosinha, acabou de chegar. Olha aí, desses socialistas fabianos. Eu acho ele panfletário, mas Só eu comentar, gosto. eu fui dar uma olhada nos comentários aqui, tem muita gente perguntando o que o Kim tava fazendo com o Freixo. Pessoal, o Kim tava conversando com o Freixo porque eles estavam vendo uma maneira da gente fazer uma estátua pra Marielle Franco no Rio de Janeiro. O que mais você acha que o Kim poderia se encontrar com o Freixo? Óbvio que era isso. Vocês estão esperando o que ele faz? Ele falou. O Freixo estava passando uns livros pro Kim conhecer um pouco mais do socialismo, o Kim se inteirar, fazer projeto de lei de esquerda. O que mais poderia ser? Vocês estavam esperando que eu falasse o quê? Óbvio que é isso. O Kim estava vendo, inclusive, se ele perde o mandato se ele for pro PSOL. Uma sugestão. Aí, séria, óbvio. Uma sugestão. Quando você falar isso, bota uma placa aqui de ironia. Aí você chega assim, você fala. É verdade, ironia, tem que escrever aqui, ironia. mas Eu acho que isso aí Não, Não é, foi... é que assim... Não, Não, isso aí a- já deu uns 20 segundos de recorte bom, assim. Não, Você deu viu? bom, deu bom. Inclusive, esse Deu da bom estátua recorde. da Marielle Franco. Aí Eu vai, acho engraçado assim. aí vai um ex-funcionário do Ministério da Educação, lá, nomeado pelo Olavo, mas tipo aí ele... Ah, Não, isso! mas sabe o que é? Eu acho que os Olavetes, esse pessoal do PSL, deviam agradecer. Porque daí eles podem quebrar a estátua na próxima eleição e ser os mais votados. Tem que pensar a longo prazo. Verdade. ó. Tem que pensar a longo Verdade. prazo. O cara Verdade. vai e quebra, né? Dialética. Lógico. Os poderes da tesoura. Cara, esse questionamento todo que fazem em relação a essa foto com o Freixo é muito ridículo. Né? Você não pode mais dialogar com... Não, para! Comunista! Para! É o pessoal que eu vi verdades aqui. O pessoal às vezes vai numas lives do YouTube. Eu tô com um caminhoneiro aqui no telefone. O caminhoneiro prometeu paralisar tudo. Ah! Você vai paralisar! Então é o seguinte, o que o Kim tá fazendo? O Kim tá armando alguma coisa comunista. O que mais é? Óbvio que é, ele tava armando o impeachment do Bolsonaro com o Freixo. Ironia! Extrema imprensa. Extrema imprensa. Óbvio que é. Vergonha. E o que mais dois deputados vão fazer? Porque é o seguinte, se tem dois deputados dentro de uma sala, né, e eles são deputados, é um parlamento, lugar pra falar, o que eles vão fazer? Óbvio que não vai falar, eles vão, por exemplo, lutar jiu-jitsu, eles vão fazer churrasco de melancia, todo tipo de coisa que você possa imaginar, jogam ludo, eles Jogam jogam ludo, bolinha de gude, os caras fazem tapioca. Cara, você quando entra naquele lugar dos deputados, você não sabe, você faz mil Você coisas falou lá. jogar ludo, eu só imaginei o Heráclito forte. Agora, falando sério, uma observação interessante de se fazer Joga aqui. ludo é muito Lá na bom. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador que é o autor do projeto que a gente protocolou do Seguro Anticorrupção Aham. é um vereador de centro-esquerda. Vocês sabiam disso? Não, sabia. Então, quer dizer que a gente também agora pensa igual a ele só porque a gente convergiu em alguma pauta, conversou sobre alguma coisa? É comunista! Óbvio que é! Óbvio que é! Óbvio que é. Então, Meu irmão, isso- olha só. Outro dia, eu fui no McDonald's, drive-thru. Cara, eu vou contar essa história verdadeira. Fui no McDonald's, drive-thru. E aí, pum, tinha uma mulher lá, cabelo azul. Cabelo azul. Eu olhei assim, falei, sabe que eu peço comida? Pô, tô com fome. Pedi. Sou do MBL também, né? Bumbum guloso e tal, homossexual. Pedi lá a comida, ela me atendeu, foi educada, comprei o hambúrguer. Quando foi entregue o hambúrguer, era que é um hambúrguer do McDonald's, eu refleti que eu me tornei um É comunista. globalismo também, viu? Óbvio. É um Eu comunista globalista. Eu refleti assim, até que ponto aquela interação... A gente tem que problematizar, a esquerda problematizar, a gente também tem que problematizar. Até que ponto o fato de eu ter dirigido a palavra àquela comunista não me torna um comunista também? Até que até que ponto a gente tem que permitir que diálogo com esquerdistas existam, mesmo para coisas triviais? A gente tem que eliminar. A gente tem que criar algum tipo de legislação que possa impedir o cidadão de bem, o cidadão comum, o homem brasileiro de verdade, De falar com o esquerdista. de falar com o esquerdista. Por quê? Tinha uma placa naquela esquerdista avisando que era. Eu sei que uma menina de cabelo roxo é Não era esquerdista. azul?
Não, azul, mas era meio roxo também. Desbota. Eu sei. Só que, por exemplo, e se ela não fosse uma gorda empoderada? Você não saberia. Eu não teria como saber. Esse tipo de coisa atrapalha muito. Atrapalha, então assim, aí tá um negócio legal pra gente mandar pra bancada do PSL legislar. Delegado Valdir, um cara ponderado, pé no chão, cara pra frentex. Tá aí, galera. Vocês que não gostam da gente estão acompanhando, tá aí uma legislação legal pra vocês apoiarem. Ó, abre o olho. Vamos lá, então, continuando Agora, só, aqui o só um programa. minutinho, Fred. Claro, Antes de você Roger, claro. seguir pros Pimbas, só gostaria de deixar aqui uma notinha de rodapé que eu acabei de ser informado aqui. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acabou de sancionar, será publicado amanhã, portanto, o meu projeto de lei que abre o mercado de podas de árvore. Portanto, a iniciativa privada agora em São Paulo, pela primeira vez em sua história, vai poder podar árvore e o cidadão paulistano não será mais obrigado a esperar a Pô, prefeitura. inclusive... Mas ele não estava em Brasília junto com os outros jornalistas lá cobrindo... Não, eu acho que teve live no canal dele hoje. Roder, tem que chamar aqui já pra rua aqui, porque tem uma árvore aqui que já tá dificultando as... Verdade. Mas como é que funciona aí? Eu posso mesmo podar? Não, agora ele vai abrir um cadastro de empresas, né, que vão estar ali licenciadas pela prefeitura, e aí você vai poder escolher essas empresas que vão começar a fazer propagandas e tal, enfim. Tipo, vai ter uma espécie de mercado para podas agora. Tipo, super podas por apenas R$299. Mas qual é o critério da poda? É dado por quem? Não, aí é pela prefeitura. O engenheiro, ele tem que autorizar, né? Legal. E aí a prefeitura fazer. Tipo assim, não gosto de árvore. Não. Pode SS. Exato. Mas esse trabalho todo é feito pela empresa. Entendi. Ela vai lá, conversa com a prefeitura, consegue autorização. Vai e tal. terceirizar o ato, a execução da poda. Porque a prefeitura não tem equipes manuais, né? Mas os engenheiros, eles têm. Ok, vamos então para os pimbas. Tivemos aqui alguns pimbas. Lembrando que os prêmios, eles são um leilão, ok? É sempre o que doou mais que leva. Temos dois prêmios. O Fernando Palma, ele doou, quero um livro, sim, faz as contas aí, por favor, para ver se já cheguei a 60. Vocês ainda têm meu endereço? Valeu mesmo. Fernando, você chegou a 29 por enquanto, ok? Então eu preciso de mais R$31. E se você ganhar, claro, é melhor você enviar de novo o seu endereço. Mas vamos com calma. Vou ler primeiro os seus outros pimbas. Ele falou aqui primeiro, Holiday, quais são os seus planos para as próximas eleições? Deputado estadual, federal, um abraço. Assim, na verdade, eu acho que depende muito, né? Depende, primeiro, da necessidade da minha presença na Câmara Municipal. Suponhamos que não tenha renovação nenhuma, ou seja, a única representação liberal / conservadora na Câmara Municipal. Desculpa, eu ouvi você é a única representação comunista na Câmara Municipal. Não, a única representação socialista fabiana dentro da Câmara Municipal. Imagina, e o presidente é do PSDB? É verdade. E usa aquelas meias? Tem outros tucanos. Mas se eu for o único, naturalmente tem que continuar lá. Agora, se não, se eu for, digamos, mais útil em outra casa legislativa, aí, obviamente, eu vou subindo aqui, ó, os degrauzinhos, tal, pá, é isso. Ok. Ele falou de novo aqui, ó, sugestão, evitem essa história de processar outros canais da direita, só vai fazer o assunto render mais. Não, a gente não vai processar ninguém, fiquem tranquilos, podem xingar à vontade. Boa. Pode xingar, cometam os crimes que vocês quiserem, a gente não vai processar, tá de boa. Cadê a plaquinha? E Cadê aquela o Fernando Palma, ele doou mais R$2 e falou, falem sobre a reforma tributária, o que acharam? Cara, eu dei uma olhada ontem por causa da pauta, mesmo que ela se proponha a descomplicar o sistema tributário brasileiro, ela ainda assim é complicada. São, não sei, acho que 5 ou 10 anos de adaptação, aí ela cria um imposto novo, aí esse imposto depois vai sobressaindo aos demais, é aquela coisa brasileira, sabe? Eu não confesso Mas que é um assim, imposto novo que ele vai unificar 5 impostos sobre consumo, né? 3 de âmbito federal, um estadual mas municipal. ele não faz isso de uma vez. Uhum. É isso que eu tô falando. Você cria um imposto novo e aí ele vai se sobressaindo a esses impostos, unificando. Então, Mas como assim? Não entendi. é complicado, eu também não entendi. A transição é meio bizarra. entendi. vai Por se que teria sobressaindo. por que é necessária essa transição? Hã? Porque se é uma simplificação, em tese, você pode colocar, por exemplo, uma base de cálculo mais larga, com um fato gerador mais amplo,
E aí, a partir dessa base da alíquota, você cobre o ombro dos outros A base impostos. de cálculo, as alíquotas, elas ainda estão em discussão. Isso, eu Exato. sei. O que eu estou dizendo é o seguinte, em tese daria para você fazer uma transição súbita, caso você tivesse mais ou menos a mesma arrecadação e indo para os mesmos entes federativos, né? O problema é que, né, se você fizer isso, você vai arranjar briga com todos os governadores. Assim, o principal problema que eu vejo nisso Depende. é porque isso faz parte do projeto Mas de não agenda, tem dinheiro. de agenda própria do parlamento. Né? E acho que isso fortalece o clima belicoso que já existe entre o Planalto e o Legislativo, porque a gente sabe que existe já uma reforma tributária sendo costurada pelo Ministério da Economia. E agora, você perceba o seguinte, o rito foi extremamente célere na CCJ, da admissibilidade, muito mais do que a reforma da Previdência. Sim. Foi, mas vamos combinar que assim, a tributária não tem realmente a polêmica que envolve. Assim, Porque, é uma pauta do Congresso, não, né? Não, além de ser a pauta do Congresso, tem também o fator seguinte, a esquerda não se opõe a essa reforma tributária. A esquerda não tem essa treta com a reforma tributária que a gente está passando, até porque, de alguma maneira, não está atrapalhando os governadores deles. Mas eles vão querer falar de taxar grande fortuna. Não, isso não está... Tô falando. Agora vai ter a próxima comissão e o que eles defendem para a reforma tributária, eles sempre colocam isso, inclusive, como contraponto à reforma da Previdência. Eles falam, não, tem roubo fiscal, mas o que a gente tem que fazer é taxar as grandes empresas. Quando eles falam genericamente sobre a reforma tributária, sempre surge esse tipo de proposta. Ser que eles com isso aí. Agora você que está mais lido nesse negócio, a reforma só simplifica, não vai reduzir a arrecadação. Pelo menos por Não, hora. ela só simplifica. Só simplifica. Que E já a é arrecadação muito vai bom. para os mesmos. Sim. Não é isso? Sim, ela Então, eu não veria dificuldade de aceitação por parte dos governos. não é dificuldade de aceitação, mas a implementação dela ficou, pelo que eu li, tá? Posso ter lido errado, mas pelo que eu entendi, me ficou complicado. Era uma coisa que deveria ser feita para simplificar. Ela simplifica no longo prazo, mas... Sim, mas no médio prazo até lá, Exato. ela complica, porque... Sim, e mantém conhecendo o país que a gente vive, o que eu tenho medo de acontecer é que aí você fique com o imposto provisório e com os outros impostos. Isso é mesmo. Então, que agora Beleza, você tem mais um vamos- imposto, você continue com os outros impostos. Continuar aí. O Júnior Dias doou R$5. Vim aqui pra participar do velório, mas já enterraram o defunto. KKKKK. Caralho! Não, a gente tá numa pior, velho. A gente tá numa pior. Cadê a Marilac? Tá Se você realmente está numa bad. pior... Estamos dentro da Sim, cova, sim, né? você está Estamos numa debatendo. Leonardo Dias doou R$1. Valeu, Leonardo. Depois o Pablo Cardoso doou R$5. Hoje temos que andar com um manual ou um app do que se pode ou não falar. Vai piorar, pode ficar tranquilo. Fica verdade, é tranquilo verdade. que isso aí está ruim hoje, nas próximas semanas, meses, anos, você... Assim, se a gente conseguir passar aquele projeto de lei proibindo a gente falar de comunista, vai facilitar um pouco. Pelo menos você já vai saber quem é o interlocutor. Porque agora tem a patrulha que lacra e a patrulha que imita, né? São duas patrulhas. Ô! Não pode falar mal de mitada aqui, meu irmão. Pô, lacrou, Carioca, hein? folgado, vai É o embora. mitofóbico. Vai embora pro teu estado lá. Mitofóbico, Vai embora aí pra essa merda aí, pô. Não, vai ter um manual que vai vir impresso por um novo órgão do governo chamado COF. Não é o COAF, não confundam. O COF vai imprimir um manual dizendo exatamente quais termos você deve usar ao se referir aos comunistas e quais termos você não deve usar ao se referir aos E como é conservadores. que... Vai ter bastante cu. Vai ter. Não, mas aí vai tem uma ter. questão. Não, palavrão tá liberado. Aí a gente podia tentar ligar para um jurista para atender o seguinte: você imagina que você possa atribuir características homossexuais ao comunista. Você vai Com falar certeza. ele. Só que como isso se choca com essa legislada que o STF deu Não, aí? vamos calar o Olavo. agora. Vamos calar o Olavo. É verdade, porque é Metade verdade. das coisas que ele fala tem a ver com o cu dos outros. Não é não. Ele só fala coisas muito inteligentes. Para com isso. Não fala Vamos mal lá, de função Não, continuando. não tô falando mal, estou falando que metade das coisas que ele fala tem a ver com o cu dos outros. Hamilton Aquino doou R$10. Sugestão de projeto para o Kim: proibir aumentos de salário em momentos de recessão. Será que é constitucional? Não sei. Eu não Proibir sei. aumento de salário. Em momentos Se de do jeito que a recessão, nossa gestões Constituição é privadas, esquisita. Não, provavelmente ele quer dizer na gestão pública. Ah, né? sim, tá. Mas me parece um pouco vago, pelo menos é descrito desse jeito. Tipo, em momentos de recessão não pode aumentar É salário. porque a definição de recessão também é um negócio. Tipo, quando é que está em recessão? É É muito verdade. genérica a pergunta. Ok. Pai do seu neném doou R$5. Pode denunciar os gays que usam linguajar ofensivo ou homofóbico para se referir a outros gays?
Porque se injúria sexual é crime, vão ter que mudar todo o mundo gay. Ah, é um bom ponto. Você não pode deixar alguém de É fora. todo, ô viada! É verdade. Não sei o quê. Mas nesse Não, caso mas não é assim- preconceito, né? Não é agressivo. Mas assim, Mas se o Ministério Público vê, ele pode enquadrar, ué. Não, mas existe contexto também. Contexto. O Ministério Público... dá um... Se o homossexual diz, sua torção. Vou dar um exemplo. Se o Holiday vira ele chegou pra um outro gay, pra um outro vereador gay, por exemplo, no Rio de Janeiro, no teu estado. E aí ele vira aí, ô viado, vem aqui. O Pesado. Holiday é Ministério Público, olha lá, homofobia, né? Agora, Até porque nem negro e gay ele é. O que existe, não sei se eu estou certo, você deve saber mais, é o seguinte, no mundo gay tem uns tipos de gays que não gostam de outros tipos. Tipo, Sim. tem Sim. repulsa, que não gosta, que acha feio e tal. Sim. E expressam isso também, né? Sim. Talvez Na você verdade, pode- tem várias categorias. Tem, por exemplo, no Grindr, né? Você pode... Ah lá, esses ó o aplicativos- bumbum guloso. Ei, vamos Como assim? cortar! Ô! Aqueles 7 segundos! Vai lá. Mas no Grindr, por exemplo, você percebe muitas descrições no perfil de gays se recusando, por exemplo, se é tipo ursão, nem vem falar comigo. Então, gordão peludo, nem fala comigo. Mas o entendeu? ursão também tem um mercado dele. É, e o ursão tem um mercado dele. Aí ele bota lá, se é twink, magrinho, tal, não sei, nem fala comigo. Entendeu? Mas não é Então gordofobia? tem esses negócios. Ah, entendi. O Não, tu- não Mas é esse gordofobia, menino que é aqui um twink. misto Esse específico. menino é um twink. Ele é um twink. Mas é um misto específico, horrorosa. entendeu? Ele é tipo um Pedro, só que maior. O urso? É, o urso, entendeu? Não, o Pedro não é um urso. Não, tem que Não, ser gordo o que pra eu ser tô um urso. dizendo é um Pedro maior. É tipo o fofinho. Ah, tipo assim, o Fred é um urso. Não, e tem O tipo... fofinho. O o Fred, Fred não é tão tá no urso. limite pra ser um É, urso. Mas ele Que passaria situação. no processo Cara, tem uma seletivo. coisa de São Mas maiores discriminações que eu, gays, mas você é pode se você é hétero e você fica sendo enquadrado na denominação. É, mas você pode ser uma lontra. Tipo, por exemplo, o Ricardo seria uma lontra. Uma lontra? Eu não conheço que lontra. Que é o gay peludo magro. Ah, lontra, boa. Mas boa. então tu seria uma lontra também, Pedro? Hã? É, o Pedro acho que é uma lontra. É que eu não sou peludo, né? É verdade. Então, pra ser lontra tem que ter um peito peludo. Tem que ter um assim. negocinho. Eu não sei O quem eu Ricardo falei, é que era eu tinha um amigo que era gaysão e que manjava essas qualificações. E ele falou assim, não, se você fosse gay, né, você seria um cara couro. Couro. Isso é Couro. Não, mas couro é o cara que usa as coisas de couro. Não, aparentemente é um cara tipo antiquado, dos anos 70, 80. Ah, tem isso? Ah, Tipo assim, tá. o Fred Mercury ele era um cara couro. O couro. É, Tá, perfeito. assim, eu ouvi, eu fiquei muito constrangido. Couro é interessante. Porque, Couro é porra, interessante. Ok, vamos triste continuar isso. o programa. Então. Vai lá. Não existem mais nicks ou R$15. Entendo pouco desse juridiquês, mas me parece estranho liberar a prática de um suposto crime dentro de uma instituição, seja o motivo que for. De fato, esse é um ponto interessante que ele falou. Realmente, se você entende que é um crime... Por exemplo, o racismo. O racismo é liberado em algum espaço? Por exemplo, ele continua você aqui, tem ó. o Ele tempo continua de novo. leitura. Seria permitido diminuir a imagem do negro desde que faça parte de ritualística religiosa? Não Boa vejo ponderação. analogia nos casos, mas discutir o mérito da questão já é absurdo, visto que o STF não pode legislar. Sim, tirando esse Exatamente o que aspecto, eu tava falando. A gente Tem um discute o aspecto- mérito é se que eventualmente isso tiver existe a na- homossexualidade, no existe a legislativo. prática homossexual. Não existe a prática, eu estou negrando aqui. Eu vou negrar aqui um pouco Não, hoje. é auto- Opa, ó o recorte, ó o recorte! Não é autodeterminação subjetiva, é um dado natural. Você nasce negro e acabou. Sim. Mas É tem o debate de que a sexualidade não é comportamental, né? É isso. Que o gay não Na escolhe academia ser existe essa gay. divergência. Da mesma maneira que o negro não escolhe ser negro, o gay também não escolhe Mas ser gay. veja, a questão é a Mas seguinte: não é a mesma como coisa. é que você pode determinar que um indivíduo é gay, senão por meio da aferição das suas práticas sexuais? Como é? Suponha que ele seja virgem celibatário. Ele é gay? Suponho que Aí você vai dizer, ele é gay porque ele tem Pelo um desejo. desejo. É, o desejo. Sim, mas veja, mas o desejo é uma internalidade psíquica a qual o Estado não tem acesso. Então não dá para você fazer nenhum tipo de regra jurídica, seja para proteger, seja para atacar, a partir da psique do indivíduo. Você não pode nem proteger nem atacar a partir da psique do indivíduo, porque o Estado não tem acesso a isso. Só dá para fazer alguma coisa a partir do seu comportamento. Não é? É bem Assim colocado. como uma pessoa que fala Eu ia pensa em usar- fazer um crime, né? Não, eu ia usar o exemplo do catecismo da igreja, mas a natureza é distinta. Ok, vamos continuar aqui. Vamos ler mais
Pimbas, a Kellen Priscila do 790. Bora, como faço pra fazer parte do MBL? Adoraria. Olha só. Olha aí, pra fazer menino. parte do MBL, você manda um e-mail pra... Fale... Caralho. Falecom, Faça vergonha ao vivo. Falecom, @mbl. Como é que é? Não, é falecom@mbl.org.br. Falecom@mbl.com.br. É isso aí, Kellen. .org.br. E fale Não, com outro o meio que muita gente Carratu. utiliza é que procuram a gente pelo perfil do Instagram. Você procura da sua cidade aí, manda um direct lá. Põe no Instagram MBL, o nome da tua cidade, você vai achar lá. Aí É você mais fácil até. aí você entra nesse debate, você vai ser provavelmente, você vai se tornar um homossexual, vai falar com pessoas que Você vai falam, aprender coisas tipo ursos, couro. você vai falar, você assim, Mas quer- é uma menina, ela pode ser homossexual, o conservador não liga pra isso. Você falei, até porque conservador não tem muito contato com meninas. Opa! É o... Ok, Mentira, próximo cara de virgem. Pegou Pimba. pesado. Bruno Claudino de Oliveira doou R$2. Pedro, o que é pior, ter hater por ser do MBL ou por ser do bonde do rolê? Cara, eu acho que ser do MBL unificou os haters do bonde do rolê com os haters do MBL. Ok. Aliás, calma aí, produção. Claro. Eu cometi uma gafe aqui ao vivo. Ok. Cometi uma gafe, preciso me corrigir. O prefeito sancionou um projeto meu, Oh, God. mas não é o projeto da poda. Pelo amor Não, de ele Deus. sancionou o projeto que proíbe homenagens para pessoas condenadas, né? Ou seja, nomes de rua com o nome do Lula, essas Putz, mas coisas não então pode ter o mais. Kim se ferrou aí. Se ele ia fazer uma placa pra Marielle com o Freixo? É verdade. Não. Não, porque ela tá- Não, a Marielle não foi condenada. Ah, ela só Mas morreu. e a né? marginal Exato. Lula, Luiz Inácio Lula? Não, Silva? que já foi. Agora daqui pra É diante daqui não pra pode diante. mais. Pô, Não, desculpa. eu acho que São Freixo Paulo também é deveria condenado. sim fazer a marginal Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, o Freixo só fala coisas muito sensatas como prisão não resolve, né? Mas ele não é condenado Ah, o mais, que né? você tá falando do nosso amigo aqui? Não, carioca, tipo assim. Quem chamou esse cara? Quem chamou você? Assim, você devia estar no Rio fazendo campanha pra ele. Vocês podiam protocolar lá no Rio, né? O quê? O projeto de lei pra fazer a marginal Luiz Inácio Lula da Silva. Verdade, deve ter Não, alguma marginal lá. Precisa ter uma Vamos fazer. marginal. Beleza, vamos continuar aqui. Pai do seu neném doou mais R$5. Posso me declarar trans e processar todos que falarem algo comprometedor perto de mim? Pois é, essa é outra dificuldade inerente a isso aí. Como, por exemplo, no caso da raça é um dado e da identificação sexual não é, pode abrir espaço para as pessoas se identificarem de forma aleatória, buscando alguma vantagem num contexto particular. Teve agora da Maria da Penha, né? Acho que saiu hoje ou ontem. Do que houve. Que trans podem. Que se você se declarar trans, você pode ser Mas é protegido. pura declaração ou precisa ter alguma alteração corporal? Porque aí tem um Pelo que eu a li, alteração pelo que eu li corporal é pura declaração. O que me parece uma decisão pé no chão, sensata. Sabe o que eu acho? Eu acho que parece justo, porque assim, você tinha casos de homens que apanhavam das mulheres e a lei não cobria. Agora, esse homem que apanha da mulher, ele pode falar que ele é um transexual e ele passa a ser coberto pela lei. Por isso que deve ser coberto. Ou seja, o cara é duplamente humilhado. Apanha da mulher e ainda vai ter que dizer que é trans. Pelo menos está protegido pela lei. Bosta completo. Mas sabe o que eu acho engraçado? Você vai nesses catraca livre americanos, tal, eles estudam uma campanha, sabe? Tipo, se você é um homem que é abusado por sua mulher, se abra, conte pros amigos, vá até a polícia. Como assim? Eles não querem admitir que o cara é um bosta. Né? Então o cara apanha da mulher? Não. Veja bem, sabe? Uma relação abusiva. Cara, foda. não, pera aí, gente. Tem homem que apanha da mulher, tem mulher. Tem gente que casa com uma mulher bodybuilder, por exemplo. Pode ser. Tá, né? pode levar um Tipo, cacete da a mulher, Kira pode- Grace é. se casou com o Holly. Acontece. Pessoal, eu só queria fazer um parênteses aqui. Tem um pessoal aqui nos comentários dizendo que eles estão vazando pra live do pessoal, youtubers de direita. Eu não conheço, mas assim, deve estar muito bom. Deve estar, Tá? qualidade. Então, se você é um patriota de verdade e você não conversa com comunista, vá lá pro youtubers de direita. Mas Deve é tá- tudo mentira, porque a audiência tá exatamente a mesma há muito tempo. Ah, mas. Tá igual. Mas é não que, muda verdade. nada. É que eles estão com Os caras, tipo, dois. eu tô saindo, mas fica lá. Não, Deixa galera, xingando. dá muito bom ouvir falar que, meu, tem revelações incríveis dos caminhoneiros aí, ó. Abre o olho. As pessoas ficam com abas abertas aí em múltiplos canais. E é aqui pra xingar e lá pra prestar atenção. Ah, sim. Não, e lá pra Aí faz aprender. sentido. Pra e aprender, saber pra coisas aprender. interessantes. Paulo Nogueira doou R$5. Pessoal, quem seria um bom substituto ao Onix e ao Major Vitor Hugo? Não substitui o Tá.
Eita, É que nós. assim, vamos tentar restringir. Quem é a porque pode ser. melhor pessoa próxima de Bolsonaro na Eu acho que o Alexandre Frota. Não, vamos falar sério, vamos falar sério. Não. Vamos falar sério que é o problema mais sério do governo hoje. Quem seria? Substituir o Major Vitor Hugo. Vamos lá, tem que ser alguém que não é do PSL. O João Roma. Não, eu já substituíram pro João Roma. Não É sei. sério? É. Que eu não acho que foi lá a melhor das escolhas. Ô, meu Deus, na Bahia isso vai dar pano pra manga. Eu vou pegar um vice-líder que tá apoiando a reforma da Previdência, já é vice-líder do MDB, Darcísio Eu Peroni. sabia que você ia falar Peronde. Darcísio Eu também, Peronde. eu também. Renan puxa saco do Peronde. Darcísio Peronde, colocava ele lá. Mas aí também é uma certa maldade com o Peron. Estão falando aqui o Rogério Marinho. O Rogério Marinho, ele não pode nem ser suplente, né? Agora, pra ser É que o Rogério Marinho, assim, ele foi um belo articulador de reforma e acho que ele seria muito melhor do que o Onyx ali na área do Onyx. Mas na área do Onyx você pode ter outros caras, outros elementos, né? Alguém que o Bolsonaro confiaria na Tem que Casa ser Civil. alguém que ele confiaria. Assim, eu gosto do nome Rogério Marinho. Eu gosto mesmo. Acho bem Mas não interessante. pode. Pode. Não, O pra Rogério Marinho ministro pode? da Casa Ministro? Civil. Ah, sim, pra Casa Civil tem o Rogério Marinho animal. Sim, Exato. não, tô falando pra líder, vocês estão falando líder de Não, governo. O líder acho que é o Peronde, né? Mas agora, pra substituir o Onyx, Rogério. Ok. eu acho que o Rogério é top. Agora, pro cara que tá assistindo aqui e realmente não gosta da gente, eu sugeriria, Eles por são uma exemplo, o minoria, Chorão, o Renan. líder dos caminhoneiros e tal, pra Casa Civil. A Ele maioria parece ser um das cara pessoas, ponderado. ela tá assistindo a live e não fica perdendo tempo comentando coisas que ninguém vai ler. Você só que fica lendo, Renan, por favor, para de ler O comentários. Eduardo Martins, ó. Boa! É verdade. Vamos Flaviano lá. Neto, desculpa. Marisa Riga doou 600 ienes. Muito obrigado aí, Marisa. Grande Marisa. Thelma ML doou $5. Cachorro quente é um sanduíche? O quê? Tem esse Olha, debate. eu acho que não. Tem esse debate. Mas se ele não é um sanduíche, ele é o quê? Eis a questão. Eu acho que ele pode ser enquadrado como um sanduíche. sanduíche, sim. Assim, tecnicamente, aqui no Brasil a gente tem um termo que ele, assim, especificamente em São Paulo, ele é um lanche. Isso, exatamente. Mas ele é um um lanche. lanche é um Porque sanduíche conceito- pra mim é aquela coisa achatada. Não é em sabe? todos Lanche os é um lugares. conceito geral. Não, Uma em todos os coxinha é um lugares. lanche, uma empada Não. é um lanche. Não, Lanche era um imagina. lanche. Que isso? É um lanche. Não. Que? Não, isso Não, é vocês assim. estão loucos. Não, eles não estão entendendo a parada. eles estão É o malucos. seguinte, em São Paulo existe o sanduíche Isso, e o lanche. exatamente. Lanche, especificamente, é uma coisa montada. Por exemplo, um croissant recheado não é um lanche. O Holiday no Grindr é um lanche. Tipo assim, o hot dog pode ser enquadrado como um lanche. Ele pode ser enquadrado como um É, lanche, um mas ele não lanche. é um sanduíche. Não é um sanduíche. Mas isso é uma definição paulista. É coisa assim. paulista. Né? Eu acho Mas assim, que- acho que sanduíche pra paulistas mim é um estão negócio errados, né? O achatado. nordestino só sente fogo. Cachorro quente pode ser achatado? Isso não muda nada. Lucas Braga doou R$5. Rolê, rolê, rolê. Solta o frango e vem com a gente. Muito obrigado, tenho fãs ainda. Valeu, Lucas Braga. Vem com a gente. Valeu, Lucas. Nicole Lima Costa doou $8 australianos. Se enviassem os livros para a Austrália, eu faria um pimbão. Força e um beijo para todos. Infelizmente, nós só podemos enviar aqui para o território brasileiro, Nicole, mas se tiver aí um parente que você vem visitar num futuro breve, não tem problema, a gente pode mandar para ele, ok? Ou ela. Não existem mais nicks, doou R$5. Pena do Freixo. Certeza que o Kim tá sendo aquele brother que você fica evitando na festa porque ele só fala do mesmo assunto, no caso, a Previdência. Mano, mas deve ser verdade. O Freixo deve ser aquele cara, mano. E aí, como é que foi a última peça? Você foi lá? Nossa, Caê, vou no show do Caê. Mas deve ser mesmo. Mas deve Tem ser. até a cara disso. Puta, quem tá me ligando aqui é o pessoal dos Hermanos, tá me ligando. Caramba, e aí? Pô, vai ter festinha no Leblon. Aí, puta, lá vem o Kim. Tem déficit aqui. Desagradável. Tem um rombo, tem um rombo. tem um rombo. Tem um rombo aqui. Ok. Posso responder uma pergunta que eu achei interessante ou só os pimbas? Pode, claro. Responde aí. Pessoal, vocês poderiam indicar bons livros sobre ciência política? Eu sempre respondo quando perguntam isso, aquele do Príncipe. Porque o Brasil é um país atrasado, é bem didático. Aquilo não é um livro de ciência política. Não, assim... Ao vivaço! Que isso? Naquele livro você tem diversos... Ele explica de maneira bem palatável diversos porque conceitos. você é Eu carioca. achei que ele ia falar um Maquiavel. Ô, Renan, deixa o menino. Deixa o menino responder, velho. E tá na nossa loja esse livro. Posso falar? Não, é que não é um livro de ciência política. Ah, posso falar? Vai, deixa Pô, ele o Ricardo falar. tá me Deixa ele censurando molhar o aqui. bico. deixa ele molhar o Pô, bico. pelo amor de Deus.
Eu tava dizendo que aquele livro, assim, pra quem tá começando, quem quer conhecer alguma literatura, ela tem vários conceitos básicos e fala a diferença de governo, Estado, entendeu? Então, pra quem quer começar, eu geralmente falo pra começar por esse livro. Porque pro público leigo... Não, você foi muito rude, cara. O MBL é muito Você arrogante. foi grosso, arrogante. O MBL é muito arrogante. Muito Assim, arrogante. pro público Peça leigo, desculpas, é Renato. muito bom. Peça desculpas. Vão Você ser foi muito mais arrogante. 7 segundos de arrogância nas redes sociais. O Renan tá com muito ódio ultimamente. Impressionante. O Renato só quis ajudar as pessoas, deixar mais didático o assunto, não é, Renato? É exatamente isso. Vamos lá, Antônio Manuel Firmina Casaca doou R$20. Valeu, Antônio. Não falou nada, mas muito obrigado. Lucas Von Costa, ele doou $10. Ele falou bando de PAU no CU. Ele Alta inclusive, cultura, hein? mandou aí Alta separado. cultura. Ele deve ser um seguidor de Olavo de Carvalho. Muito obrigado, Lucas. Fernando Takeshi Sato doou 10 slots poloneses. Renan, violãozinho e admirável gado novo pós-live? Olha, a gente pode tirar a música aí, mas, enfim, hoje com o estouro do rebanho aí, eles estão por todos os lados. Mas aqui não é a Índia ainda, hein? Ok. Psicomáquia doou R$5. Qual é o grau de endividamento da Prefeitura de São Paulo? Haverá superávit esse ano para pagar a virada cultural? Holiday. Desculpa, eu não prestei Qual o grau de atenção. endividamento da Óbvio Prefeitura que não de São prestou Paulo? atenção, Roger. Na verdade, eu fiz um requerimento de informação na Comissão de Finanças para o prefeito, porque ele disse que o retorno da virada cultural, o retorno financeiro para o município, foi de 250 milhões e que ano passado tinha sido 190 milhões. Só que ele não especificou exatamente de onde veio esse dinheiro, se foi arrecadação fiscal, não especificou quanto foi gasto pela prefeitura. Então, na verdade, eu estou esperando essas informações ainda. Ok. Rubem Lício Reis doou R$5. O cara que fez essa reforma tributária disse que seria 25%, esse tal IVA, 25% mais IR mais IPTU. Me parece aumento de carga tributária. Aumento de carga tributária. Porque o ICMS em geral é 18%, mais PIS, mais COFINS, você vai aí para uns 22%. Aí não tem como falar disso. E o que ele está querendo fazer é um modelo onde vai facilitar a cobrança. Então, assim, é um modelo que fala assim, que existe aquele papo, a gente tem que facilitar, é muito confuso, e é confuso pra caramba. Só que aí o cara facilita pra te ferrar. Facilita e aumenta a carga, não faz sentido nenhum. Lógico, é lógico. A variável principal é a carga. Se a carga não diminui, se ela permanece a mesma, e se ela aumenta, como é que vai elogiar? Exatamente. Mas assim, todas as reformas tributárias que estavam se debatendo, tanto a do Bernardo da Pia, assim, eu não conheço muito ela pra ser... Posso estar falando merda aqui. Mas a anterior, que era a que o Raul estava trazendo, se aumentar... Olha, eu vou ser muito franco. Eu não acho que uma reforma tributária para reduzir carga tributária agora possa ser colocada. Porque o Brasil está estrangulado do ponto de vista fiscal. Isso tem que ser feito depois. Ou seja, primeiro você passa a reforma da Previdência, primeiro você passa outras reformas, vai estrangulando o Estado. Quando tiver uma melhoria na economia, aí você pensa nisso. Porque agora faz sentido. Os caras não vão tirar a receita. Verdade. Ok, Leandro da Fontoura doou R$20. Liberdade de expressão não existe no Brasil. Ou melhor, existe para políticos. Eles se dão liberdade e criam censuras e ditadura para o povo. Pode o Kim apresentar um projeto estendendo a imunidade parlamentar para todos? A ideia justamente da imunidade parlamentar é que alguém que está representando uma parcela da população não tenha, vamos dizer assim, sua voz calada de alguma maneira para cumprir seu papel. Era antigamente o mesmo papel do tribuno da plebe em Roma. Isso é uma tradição, entendeu? Porque justamente ele pode até ser ofensivo e falar merda, né? Isso dá essa liberalidade ali para ele. Mas o fato é que, tipo assim, a maioria das pessoas deveria poder falar as coisas que hoje um deputado fala. Concordo, exatamente. Que é o que Existem acontece... leis restritivas. Exato. Essa Exato. mesma aí da homofobia. Exatamente. Que é o que já acontece nos Estados Unidos, né? Inclusive os grupos neonazistas Que saem vamos pra lembrar, rua assim, e por que tal. a imunidade parlamentar se tornou tão importante no Brasil? Porque na época da ditadura militar, você não podia ter. Então, algo nesse sentido, era tipo, puta, eu tô garantindo que eu sou um cara, que eu tô dentro de um regime totalitário, ou não totalitário, mas um regime ditatorial, né? Um regime que tava lá venezuelizando, eu vou ter o direito de exprimir minha oposição sem ser censurado por conta disso. Exatamente. Exato.
Vamos continuar aqui então. O lado B doou R$5. Adorei o posicionamento de vocês hoje. Não tem que abaixar a cabeça para patrulha de extrema esquerda nem de extrema direita. Lembrem-se. Karma é fueda. Abraços. Valeu, lado O B. jornalismo é um fenômeno da extrema direita, no caso é o que ele tá falando ali, de que a gente tá sofrendo patrulha. Eu não interpreto dessa forma. Eu acho que, inclusive, o MBL, por exemplo, é muito mais representativo de valores do espectro de direita, liberais e conservadores. Eu acho que você é um homossexual. Conversa que você quer ter aqui. Não, ele falou extrema direita. Isso é cabelo, defendendo a Previdência, gay. Faz Defender a sentido. Previdência é coisa de bumbum guloso. Sapo ao sapão doou Depende do ano. $5. Assim, 2016, 2017 2019 não. 2018 também era gay. É verdade, era de gay, é verdade. Ok. Sapo ao sapão doou $5. Não consegui ir ao MBL em minhas longas férias de 2 semanas. Um dia eu chego aí. Processem sim, é um absurdo o que falam de vocês agora. Convidem o cara do MBL Rio. Acho que ele não terminou aí. Ele mandou aqui de novo. Gabriel Monteiro, do MBL Niterói. Convide-o, por favor. Acho que ele tá falando pro programa. O Gabriel? Quando vier a São Paulo, traremos o Gabriel. Claro. PM Gabriel. Boa. PM Gabriel. Pai do seu neném doou R$2. Como pedir um pão com ovo na padaria sem cometer crime? Pão com ovo. Por causa da bicha pão com ovo. Pô, essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Porque o pão com ovo pode virar uma indireta. Muito preconceituosa. É inclusive. verdade, é verdade. Me vê um pão com ovo aí. Epa! É Tá me mandando ridículo, indireta. mas Vamos faz falar que sentido. Você é meio pão com ovo. E aí o Não Ministério era bicha, Público... pão com ovo. É uma bicha com condições financeiras bem Bem precárias. degradantes. Bicha Deixa pobre. eu entender, Rony. Então, quando você tava lá em Carapicuíba... Quando eu era recepcionista. Você era uma bicha Eu pão com era ovo? uma bicha O pão Rony com não ovo. era bicha pão com ovo. Porque pra ser bicha pão com ovo, você precisa ser uma gay de baixa renda e dar pinta. Tá. É verdade. É Se verdade. você não dá pinta, você não é um gay pão com ovo. Mas Não, é você dá verdade. pinta de que é pobre. Não. Não. Dá a Você- pinta de que é gay sendo pobre. Sim. Só queria fazer desculpa eu comentar aqui, pessoal, mas uma mulher fez uma analogia muito legal. Ela chamou o MBL de MB Sol. Tô fazendo. Que a gente tipo o MBL e o Sol. Boa analogia, você foi muito bem, você foi muito criativo. Você pegou Sol de Sol e MB de MBL. Que legal. Boa. Inteligente. Neri doou R$5. Se o STF é tão pró-minorias, eu sendo uma minoria anarquista e considerando que imposto é roubo, que retórica o STF vai usar para me calar? Não, mas no caso você é a minoria, então a minoria não pode ser calada, né? Eles teriam Exato, que calar aqueles que atentariam contra o seu direito de ser minoria. Correto, acho que ele se embolou no pimba. Exato. Isaac Menezes doou $5. Renan, eu gostaria de saber se os lutadores de MMA irão para a manifestação junto com os caminhoneiros. Puta que pariu, o Isaac tá falando, nosso Isaac da Paraíba participou da marcha. Cara, a boa notícia é o seguinte, o que a gente tratava como piada em 2015, que era os caminhoneiros estão chegando, os lutadores de MMA, agora existe. Tem youtubers, os lutadores de MMA, né? Lutador de MMA que quer bater no peso. Tem um lá que quer bater, que me parece ser um cara Que muito isso? inteligente. Eu não vi Você não isso. viu? Que isso? Ele Que quer isso? debater com requintes de como é que fala? Pegar, Eroticismo, dar não? uma prensa no peso. E aí, e assim, eles estão chegando, né? E eles pretendem só fazer o que é certo e correto, defender a civilização judaico-cristã ocidental e tornar o mundo um lugar melhor, obviamente. Uma bolé de cada vez. Uma bolé de cada vez. Diego Crevelin doou R$10. Enquanto você está lendo essa mensagem, o MBL já perdeu 10 inscritos. Abre aspas. A porta da casa é serventia da casa. Nossa. Abre Porta da aspas. casa é Estamos serventia perdendo da casa. inscritos. Vamos processar. Fecha aspas. Fala sério, pessoal. Caramba. sério? E esse fala sério Não, foi manda meio... um falar sério de carioca aí, vai. Pô, fala sério. Pô, meu irmão, sinistro. 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 Boa. Fala cerveja. Cerveja. Quando roubam o seu carro no Rio e você liga pra seguradora, quem que você precisa acionar? Oi? O que você precisa acionar? Ele não tem carro, Renan. Já foi roubado. Eu não entendi essa. Eu também Então, não a entendi. seguradora, quando você sinistro. acionar, é o sinistro que você tem que acionar. Sinistro. Ok. Sinistro. Randall Torben doou R$10. Cara, ô Renan, me identifico muito com você. Quase as mesmas opiniões e uma sensibilidade de um elefante numa loja de cristais. Ah, esse é mesmo. Olha,
Eu adoro essa analogia. Um elefante numa loja de cristal. Mas se você gosta de elefante, deixa pra lá. Vamos recortar. Ih, Essa é pelo melhor amor não. de Vamos Deus. recortar, velho. vamos recortar. Nossa senhora. Ulisses Você usou uma Júnior. deputada? Cara, outra analogia boa nos comentários, a galera veio afiada hoje, falou o seguinte, provavelmente porque eu sou um esquerdista, falou, Renan com um pão com mortadela na boca é um poeta. Cara, muito bom, porque eu estaria com um pouco de mortadela porque eu sou esquerdista. Exato. Eu tô piada pro Luciano Huck fazer. Faz Sabe nada. por que o Renan tá com um mortadela na Por que, Luciano? Você sabe por que o Renan tá com Não, mortadela por na quê? boca? Porque ele ganhou do PT! Caramba! Luciano, obrigado, ufa! Bela piada do Luciano Huck. Legal. O velho da Havana. Vamos lá. Daniel Kirva doou 5 reais. Desbloqueie o canal da Canela Liberais. Canela Liberais. Ele mandou também aqui, ó. Desbloqueie o canal na Canela. Só porque perguntou dos processos do Renan. Liberais, hein? Canela? Verdade. Que canela? Pô, vocês eu são sei, liberais, esse é hein? um canal que a gente não vai dar muito marketing pra eles. Ah. Mas perguntando, eu tenho muitos processos, cara. Tenho mais do que você imagina. Porque você ainda tá usando um dossiê que, inclusive, os olavistas ficavam divulgando já em 2015. Esse dossiê tá velho, eu recebi outros processos no caminho. Tem que se atualizar. São processos todos cíveis e trabalhistas, coisas que o empresário tem. Coisa que a Ford, Mercedes-Benz, todas as empresas têm. Não tem nada criminal. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um gabinete e deixa pra lá. Vamos cortar aí. Ok. Ele continuou falando, o Daniel Kirva de novo, participo de um grupo do MBL no WhatsApp. As ideias do cara são bem radicais, seguindo o líder Renan. Torcendo pra não ir nem 10 pessoas. Fala dos processos do Renan. Pô, eu acabei de falar dos processos do Renan. Acho que já foi respondido esse O processo. Renan me parece ser um cara radical? Parece. Muito radical. Parece radical. Principalmente quando De eu era extrema jovem. esquerda. Eu era muito radical quando eu era jovem. Eu era skatista. E eu fazia manobras no half-pipe. Radicais. Foda. 360 e tal. Vamos lá, Depois Ulisses Júnior. Você fica velho, o radicalismo diminui. Ulisses Júnior doou 5 reais. Poxa, Renan, está magoando os floquinhos de neve opressores. Eles não são... Eles são Floquinhos de neve, nem entendi. snowflake. É Ah, americano. tá. Quando a pessoa tem os sentimentos muito à flor da pele, assim, e tudo ofende, eles chamam de flop de neve. Interessante. Lucas Von Costa doou 5 dólares. Holiday, tira esse boné, você não me representa, maga. Que isso? Magra? Maga. Make America Great Again. Ah, tá. Não vou tirar, não. Como assim? Você não pode usar isso. Vou ficar. Ah, você... Ah, é verdade. Cara, vou te falar, você chama de afrontoso, porque existe essa gíria que gostam, né? Tipo assim, Afrontosa. a mulher afrontosa. Assim, você é uma bicha negra afrontosa. Bicha negra. Tipo, falou, não vou retirar, Não, ok? mas tem coisa assim, querida. Querida. Ai, sim. Ah. Faz de novo, Holiday, que não tava na câmera. Não vou retirar, ok? Querida. Ok, boa. Essa também já dá um bom recorte de 3 minutos. Não, 3 esse segundos, vai 3 ser segundos. ótimo. Jefferson Teixeira Nazário doou 10,90. Esse programa sem a Francine não tem graça. É, pode ser. Não, posso falar, vou falar outra pérola aqui. Cara, os Minions estão vindo, eles são muito bons. Teve um que tem um logotipo do Corinthians aqui. Caramba, eu vou perder aqui. Não vou perder não, cara. Aqui, ó. O Fábio Moreira falou, próxima live, participação do Kim cata piroca e frouxo. Por que Kim cata piroca? Porque provavelmente ele cata piroca. Exato, ele Entendeu? vai catar. Luciano Huck. E aí o Mas foi do Olavo. Porque ele é frouxo. Mas e o frouxo? Por que será frouxo? Por quem Não é o entendi. frouxo? Quem é frouxo? Frouxo. Ah, porque ele é o freixo e ele é frouxo. Ah! E ele anda com quem? Olha só. Muito boa. Você... Caramba, cara, eu vou te chamar pra roteirista aí pro Pro Game of Thrones. Seria melhor já. Muito Vamos boa, lá. cara. Mônica Salles doou 10 reais. Fogo no parquinho. Eu não estou convencida com essa suposta traição. Porém, liberdade de expressão tem que ser respeitada. Eu apoio o presidente em algumas questões, mas idolatria é um pé no saco. Maravilhoso. Com certeza. Ah, a gente mas- também Uma apoia. opinião sensatíssima. Ok, obrigado aí, Mônica. Gustavo Rodrigues doou 5 reais. Renan, se as manifestações forem um fracasso, vai ter um vídeo de Eu Avisei? Continuo com o MBL, mesmo não concordando em não liberar membros para as manifestações. Olha assim, primeiro que você foi meiguíssimo e fofo. Eu não acho que a manifestação será um fracasso. Depende. Eu não acho que a manifestação será pequena, que são coisas diferentes. Sim, é que pro intuito que eles querem, não vai ser bom.
por tudo que eles querem, você não vai estar ajudando a reforma. Eu vou falar só um negócio assim, é que não teve tempo de entrar nessas nuances, né? Pessoal, quando você vai querer convocar uma manifestação para um tema que está indo para votação, em geral você faz a manifestação perto da votação. Porque as pessoas já estão falando do tema, aí você pressiona os deputados, sacou? Como inventaram, pegaram assim, na verdade não é aqueles temas horrorosos lá, é Previdência. Tá, tudo bem, assim, o que tá parado na Previdência? A Previdência tá andando na comissão e é um rito que você não pode acelerar. O rito tá sendo preenchido. Então, não é assim, não é agora que você... O que não tem é base. Mas falar de base agora é coisa de viado, esquece. Assim, tá tudo ok, tá? A audiência aumentou ainda por cima. Pois é. Sim, deve ter acabado a live dos youtubers de direita. É verdade. Caraca, tem 1.500, velho. Então, mas voltando que esse tema é interessante aí. Você falou, o que ele falou? Já esqueci o pimba. Se vai ter um vídeo, se for Mostrando o fracasso do ato. dizendo, eu avisei e tal. Não, a gente não vai, a gente não é rancoroso, não. Não, que isso. Ok. Acho que tem que ter um vídeo assim, o que fazer agora, né? Mas tem esse ponto, se for muita gente, não Cara, quer dizer eu que foi um acho sucesso que pro o propósito vídeo querido. tem que aparecer depois do dia 30. Porque ainda tem a manifestação da esquerda, dia 30. A gente tem que ver se vai ser grande, se vai ser pequeno. Ok. O Daniel Kirva falou, valeu pela resposta, ele perguntou sobre os processos do Renan, valeu Daniel Kirva, foi um prazer respondê-lo. Isaac Menezes, ou $5, vocês viram a foto que o Pedro convida as pessoas para o congresso do MBL em Rio Grande do Norte? Vocês não viram essa foto? Nossa, essa foto... Assim, Pedro não vou falar pra peladão. você- não vou falar eu pra você. vi. Uma foto de 2012. Eu acho que pode ir muita gente pro congresso justamente por causa dessa Tem gente me mandando mensagem dizendo que justamente isso. Tá vendo? Um outro Pô, deu falou, certo. eu só vou se você palestrar pelado. O perfil Brasil, que é eu esqueci de falar do outro ponto. Pessoas do MBL podem ir na manifestação. O MBL não vai se engajar numa manifestação que não acredita, são coisas diferentes. Tem gente que vai, mas o MBL institucionalmente não vai. Essa confusão de instituição e indivíduo é complicada ainda aqui no terceiro mundo, mas as pessoas um dia vão separar. Mas o Brasil merece um comentário aqui. Ele falou, olha Renan, se ele fosse bom, não se dava, vendia, mas mais com ele, óbvio, porque vou dar um conselho. Vocês não mandem MBL pra essa manifestação, não. E se for, fiquem na de vocês, peninho. Simplesmente porque os lutadores de MMA vão bater na gente e os caminhoneiros vão recolher nossos corpos e levarem pra casa do Freixo. Com frete tabelado. Com frete tabelado. Frete porque- tabelado. Eles vão- pode levar meu corpo, mas leve com frete tabelado. Boa. Randall Torben doou R$5. Cara, o Holiday é um ótimo moderador. Mas é verdade, a nossa musa Francine é insubstituível. Esses héteros. É por isso que eu não gosto de hétero. Não gosto de hétero. Tem que ser mulher. Eu também sou bonitinho. Ok. Nossa, que coisa horrorosa, Roda. Aurilene Damasceno doou R$10. Vocês acreditam que esse radicalismo bolsolavista vai aumentar, vai perder a força ou já se tornou um petismo invertido? Pedro, você é uma gracinha. Olha aí. Você viu a minha foto sou pelado? pelado. Minha É, foto- tá vendo? Não, os bolsominions estão me ajudando, assim, gente, de um jeito. Mas você deu uma bela envelhecida, né? Antes de responder... Pois é, mas eles não estão divulgando minhas fotos envelhecidas, eles estão atualizado. divulgando minhas fotos de 2012. Então eles estão fazendo um favor. Pessoal, antes de responder, tem mais uma boa. Matheus Xavier, ele falou, eu vou vir com um xingamento pesado. Ele falou, Renan, vai pra Venezuela. 16 Eita! exclamações. Comunista. Por que eu vou pra Venezuela? Porque eu sou um comunista. Olha só! Ah, porque você vai conversar com o Freixo na Venezuela. Ok, Muito vamos lá, complexo, vamos lá. muito Júnior Barreiros doou R$5. Podem xingar o presidente, ninguém tá gravando a live e vai dar certo sim. Ai, é Estou de verdade. olho, hein? Opa, é verdade. Secreto. Oh my Ó, God. cuidado, hein? Você Oh my é um God. gravador. Estamos com medo. Posso falar? Você é o gravador patriota. Fazem, monta um computador verde e amarelo, fazem, eu sou o gravador patriota. Eu vou gravar tudo que eu não gosto e eu vou ajudar. A espalhar fake news. Não, eu sim, ele é um gravador patriota, eu não vou ser. Realmente eu tô com medo. Vamos. É melhor ficar de boas, né? Masni Maranguape doou R$2. Não vi desde o início, nem sei o que comentar. Valeu, Masni. Valeu, tamo Você junto. pode comentar que já acabou a live, porque acabou a live, Holiday. Olha aí!
Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Alguma mensagem aí, Pedro? Vai ter tweet hoje? Mensagem? Tem tweet? Acho que não, né? Estamos dando uma folga essa Deu semana. ruim. O Heitor não tá por aí. Então, sem últimas... Mas o Holiday faz o encerramento. Eu faço o encerramento. Então encerra tem aí, mais um Holiday. pimba. Opa, aqui, ó. teve um aí. Teve mais um pimba? É. Teve mais um pimba, foi o Charles Henrique que doou R$10. Quando a casca é rompida, descobrimos a natureza da serpente. E a casca do MBL foi rompida. E deu para ver que o MBL é mais venenoso do que a Cascavel e a Jararaca juntos. Uou! Caraca! É um Ariano Suassuna esse aí. Descarou. Merda, velho. Charles Encerrou Henrique, com muito chave. obrigado, Charles Lembra, Henrique. Fred, Não, o temos Lula mais um, disse, infelizmente temos mais um, não deu pra... cabeça da Fred, por favor, repita. Vou repetir. Repita com Declamando. declamando. É, assim. exatamente. Sim, foi o Charles Henrique, ele doou R$10 e falou: quando a casca é rompida, descobrimos a natureza da serpente. E a casca do MBL foi rompida. E deu pra ver que o MBL é mais venenoso do que a Cascavel e a Jararaca juntos. Caraca, velho. O Luciano Heng não seria capaz de fazer um poema porque é o desse. seguinte, tinha uma casca de um ovo de uma serpente. Exatamente. Quando quebrou, tinha realmente uma serpente Exato, dentro. você viu a natureza. Você viu? Esse Exato. plau, e o que tinha? Era uma serpente. Uma serpente. E ela, tipo assim, ela era muito venenosa. Venenosa pra cacete. E aí ela, tipo assim, você tinha uma serpente que era mais venenosa do que uma cascavel e uma jararaca juntas. Exatamente, olha aí. Ok, Caramba, Igor mas Nunes, pra assim, fechar, é doou R$5. Quando que Bruno Cristo, coordenador do Rio, vai estar na bancada? O moleque é muito bom, tá fazendo um ótimo trabalho em São João do Meriti. Pô, é só vir pra cá. De Meriti. É, a gente colou aqui, a gente bota. Boa, é isso aí. Então pode É isso? terminar, Holiday. Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta novamente, aqui nesta velha e querida bancada. Vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso. Ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela audiência, pessoal. Foi uma bela noite de quinta-feira, uma noite agradável. Enfim, é isso, não tivemos vencedores hoje dos prêmios, infelizmente. Nem o moço que pediu, o Fernando Palma, pediu o livro. Infelizmente ele ainda não quis completar a doação. Mas é isso, não tem problema, galera. Tem dias de pimbas altos, tem dias de pimbas baixos. O importante é a audiência de vocês, o carinho. Um abraço pra todos e até amanhã. Tivemos um último pimbinha do Diego Crevelin, ele doou R$2. MBL e Serpente, tudo a ver. Tivemos uma dúvida aí perguntando se a live rola todo dia. Sim, temos MBL News todos os dias às 8 horas da noite. Tem amanhã? Tem amanhã. Até amanhã.